falha. Cá estamos aqui, cumprindo o prometido, com um pouco de atraso, eu admito, peço desculpas às senhoras e aos senhores, mas ainda em tempo, segue a nossa revisão para a prova bimestral. Senhoras e senhores, é o seguinte, nonos anos, carrinho descendo a montanha-russa, então a minha esperança, a minha expectativa é que mesmo que o nosso carrinho encontre aí, às vezes, umas curvas meio fechadas, umas subidas meio íngremes, umas descidas meio corcoveantes, digamos assim, a gente passe e em passando tudo dê certo, tá? Então, minha gente, é o seguinte, indo direto ao que interessa, vamos para a revisão de conteúdo para a avaliação bimestral deste primeiro bimestre de 2023. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, boa sorte, tudo vai dar certo, confiem, vamos adiante. Bom, senhoras e senhores, a tônica desse primeiro bimestre, aliás, ao longo do primeiro semestre como um todo, na disciplina de Geografia para nonos anos do ensino fundamental, é a discussão de globalização, certo? Então, é importante que a gente lembre e que a gente tenha muito claro que globalização, entre outras definições válidas, é claro, é como se fosse o crescimento da interdependência, né, entre países, certo? Não só entre países, tá? Mas também aqueles entes que fazem parte dos países, os governos, as empresas, os povos, a realidade global e tudo que envolve o mundo, as pessoas, o mundo do comércio, o mundo do consumo, o mundo da cultura. Isso, claro, sem que a gente se esqueça de que a globalização ela não deixa de ser um emaranhado de realidades, de possibilidades, e também tem como resultado, é claro, não só a interação entre os países, mas também, se a gente tiver sensibilidade para perceber, o desequilíbrio constante que existe entre países e que marcam as relações que existem entre eles. Dessa forma, senhoras e senhores, eu peço para que vocês fiquem atentos no que diz respeito à globalização, não só como um fenômeno local, mas principalmente um fenômeno mundial que não é necessariamente recente, mas que impacta a vida da gente, continuará impactando a vida da gente ao longo da nossa história e da nossa passagem aqui pelo nosso glorioso planetinha redondo e azul. Entretanto, é importante que a gente não esqueça o seguinte: globalização é diferente de mundialização. Tá? Mundialização diz respeito a questões econômicas e comerciais exclusivamente, tá? Então diz respeito a só como se faz negócio. A globalização não. A globalização é muito mais ampla. Ela é uma integração de espaço, ela é homogênea, como eu vivo dizendo para vocês, e dentro desse processo de homogeneização, a gente vai encontrar também uma espécie de padronização de costumes, uma padronização da realidade como um todo, certo? Então a globalização entende, do ponto de vista do capitalismo, é claro, que haja inicialmente uma homogeneização de comportamentos, de valores, de culturas, de formas com que as pessoas vivem, sentem, compreendem, consomem, estão no mundo, e num segundo momento também faz, e isso é inegável, com que as pessoas busquem as suas próprias identidades individuais, e dentro dessas identidades individuais floresce também o capitalismo, e aqui deixo muito claro que não há nenhum juízo de valor se isso é bom ou ruim, se isso é certo ou errado, mas é fato, nós conseguimos observar durante a nossa passagem, como disse, neste mundo,
que existem desequilíbrios, e esses desequilíbrios dizem respeito à geografia, uma vez que eles são perceptíveis no espaço geográfico, que é esse resultado da interação do homem com a natureza. Então, estejam atentos à discussão de globalização, principalmente no que diz respeito à amplitude. A globalização, ela envolve não só elementos comerciais, econômicos, como disse antes, mas principalmente culturais, de valores, de comportamentos, etc. Então, estejam atentos a isso. Agora, o fenômeno globalização, ele não nasce recentemente, né? Ele vem sendo construído, ele vem sendo viabilizado ao longo da história humana, e a gente consegue fazer uma marcação temporal desse processo de início, vamos dizer assim, da globalização, lá no século XV ainda, no período das grandes navegações, também durante o período das grandes trocas que existiam de mercadorias, bens, produtos, conhecimento, etc., entre os diversos povos do mundo. E como eu disse, a gente está falando isso de 500 anos atrás, para mais de 500 anos atrás, onde as relações entre europeus, africanos, asiáticos e na sequência, claro, a gente não pode desconsiderar a chegada dos europeus ao Novo Mundo, aqui ao continente americano, e como todo esse caldo de cultura, todo esse caldo econômico, todo esse caldo político, social e etc., acaba influenciando na nossa vida cotidiana nestes dias atuais. Então, como eu costumo dizer para os meus alunos, e sempre que possível, a globalização ela é um emaranhado de coisas, é comunicação, informação, transporte, inovação, tudo isso em rede, de forma que todos esses elementos possam trafegar, ir, voltar, sair do ponto A para o ponto B e para o ponto C e assim por diante, de forma contínua e ininterrupta. O que isso significa? O fato é que hoje, concebendo a nossa realidade atual, se essas redes não forem muito bem estabelecidas, o processo da globalização acaba se deteriorando e ruindo. E é fato, nós precisamos ter isso claro, que no mundo que nós vivemos hoje, e já não de hoje, capitalista, que percebe a necessidade da busca pelo capital, depende dessa estrutura estável. Ou seja, eu preciso comprar o meu produto precisa chegar até a minha casa. A ordem de compra do meu produto precisa ser entregue para o vendedor que está me oferecendo. E assim sucessivamente. A nossa mensagem, cadê meu celular? As nossas mensagens, elas precisam chegar no limite da urgência que nós temos de nos comunicar. E assim sucessivamente. Então, a gente precisa ter claro que elementos culturais, políticos, econômicos interferem, claro, na realidade da globalização, uma vez que ela é geradora de um certo nível de desigualdades, justamente para que ela aplaque a maior quantidade de pessoas possível, na maior distância possível e na menor velocidade possível, como muitas vezes a gente vem conversando, certo? Então, tenham claro, a globalização não é um fenômeno recente, recebe esse nome de forma relativamente recente, mas o processo de globalização, dessas trocas, dessas relações, essas interconexões que existem entre os diversos lugares do mundo, começa muito antes. Mas o fato, e como eu insisto com vocês já há bastante tempo, nunca na história da humanidade a nossa espécie se desenvolveu tanto e, tendo se desenvolvido tanto, nunca alcançou tão altos patamares quanto aqueles que encontra hoje. Velocidade de comunicação pela internet, por exemplo, o transporte, o fenômeno do transporte, não do ponto de vista da física, é claro, mas do ponto de vista da logística, por exemplo,
como a nossa capacidade de inovar, a nossa capacidade como espécie, é capaz, com o perdão do pleonasmo, de mudar as coisas de repente. E em mudando as coisas de repente, como isso impacta a nossa vida. Vejam, isto aqui que está atrás de mim é uma parte da minha biblioteca e da minha mulher. A gente está organizando ainda algumas coisas. Isto aqui é uma forma de consumo de cultura, de conhecimento, de esclarecimento, o nome que receba, diferente da maioria dos jovens de hoje em dia. Não estou dizendo, não estou os acusando de não consumir, mas nós consumimos e consumimos de forma completamente diferente dos tempos de vocês. Aliás, até peço desculpas pela bagunça, mas a gente está em processo de mudança. Enfim, essa virada do conhecimento humano em forma de pesquisa, em forma de desenvolvimento, em forma de ciência, impacta, obviamente, a realidade da humanidade. E fato é que essas mudanças elas não são recentes, como disse antes. E elas estão intimamente conectadas à realidade com que nós produzimos e consumimos coisas de uma forma geral. Bens materiais ou não materiais. Sei lá, uma lapiseira e o conhecimento. Conhecimento materializado aqui em livros, conhecimento materializado num PDF que eu baixo no meu celular, conhecimento materializado numa, sei lá, num podcast, num streaming, o que quer que seja. Bom, mas vamos por partes. A verdade é que a gente, para discutir globalização, precisa discutir inovação técnica e transformação espacial, tá? Então, vamos voltar lá na história. Se inicialmente era necessário que um artífice, um especialista de ofício, um artesão existisse para a produção de determinados bens, isso é típico de um período da nossa história, essa realidade é mudada. Ela é mudada com o advento, perdoem, das fábricas. As fábricas funcionavam como uma espécie de sociedade de ofício, né? Então era um lugarzão onde muitas pessoas trabalhavam, não é? E a fábrica, tal como nós conhecemos, ela surge 200 anos atrás, 300 anos atrás, quase. Uma organização espacial em que você saía de cada um da sua casa, da sua portinha, da sua lojinha, da sua oficina, onde quer que seja, e todo mundo concentrado num lugar só. Pois muito bem. Até que, no século XVIII, a gente tem a primeira revolução industrial. Tá? Revolução é mudança, é uma ruptura de paradigmas. Nesse caso, a Revolução Industrial rompe o paradigma da produção artesanal, manual, individual, certo? Mesmo que dentro de fábricas. Então, a primeira Revolução Industrial, ela bebe, vamos dizer assim, da fonte de novas tecnologias e de novas descobertas científicas que também influenciavam nas técnicas de fazer dos artesãos. Ou seja, se eventualmente eu tinha um tear que era necessário para eu tecer um tecido, um pano, a primeira revolução industrial traz para a perspectiva uma máquina que faça, que realize essa atividade, certo? Então, primeira coisa, a revolução industrial traz para a gente novas técnicas produtivas. Técnicas produtivas essas que estavam dedicadas, ou melhor, dedicadas não, que dependiam como força propulsora, digamos assim, o carvão mineral. Por quê? Vapor. Vamos lembrar dos motores a vapor, certo? A capacidade de não depender única e exclusivamente da natureza, como por exemplo uma roda d'água, certo? Então, a partir do momento que a tecnologia consegue desenvolver uma solução para mover coisas, eixos, máquinas, o que quer que seja, a partir do vapor, tira a nossa dependência, por exemplo, de estar muito perto de um rio,
certo? De ter o fluxo de água constante como numa roda d'água. Não. O vapor consegue concentrar tudo num espaço só, uma caldeira cheia d'água, fogo embaixo, taca fogo, sai vapor. Mexem-se engrenagens, tá? A realidade da primeira revolução industrial, ela traz para a gente uma perspectiva do trabalho na cidade, o trabalho industrial, tá? Então, as pessoas que viviam nas cidades durante o período da Revolução Industrial e que trabalhavam nas fábricas nesse período histórico, não conheciam o que a gente tem hoje e reconhece como comuns, o tal do direito, os tais dos direitos trabalhistas, certo? Então eram jornadas de trabalho gigantes, 14, 16, 18 horas por dia. Os salários eram minúsculos, afinal de contas você tinha um contingente de pessoas procurando trabalho nas cidades e, claro, os capitalistas, os industriais, se beneficiavam dessa realidade, uma vez que se você tinha mão de obra abundante, você pagava qualquer salário. E tá tudo certo. E não se esqueçam, senhoras e senhores, esta é uma realidade em que não existia criança e adulto. Não, todo mundo era ser humano, todo mundo estava disponível para trabalhar. Inclusive, crianças eram contratadas nas fábricas porque eram, obviamente, menores, né? Estatura menor, tamanho menor, porte menor, e podiam entrar dentro de algumas máquinas para eventualmente fazer uma manutenção ou operar alguma coisa dentro delas, certo? Então, esta é a realidade do século XVIII, da primeira Revolução Industrial, que nasce na Europa com inicialmente na Inglaterra e depois se espalha para outros países europeus, mas que marca muito profundamente esse salto do artesão para a produção realmente em larga escala, industrial, como o próprio nome diz. Neste momento aqui, a expansão do capitalismo, ela marca muito profundamente a chamada divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho, que era a divisão dos países de acordo com a sua especialidade ou sua especialização produtiva. Certo? Então, países industrializados ou que tinham mais indústrias, não é? Que tinham mais fábricas e tal, eles começaram a ganhar destaque no cenário mundial, enquanto outros, uma realidade que se reflete, ou melhor, que se repete até os dias de hoje, em algum grau de intensidade, ficavam dedicados a outras atividades menos elaboradas, por exemplo, aquelas relacionadas ao primeiro setor da economia, agricultura e mineração, certo? Então, é tirar esse produto não acabado, a famosa matéria-prima, e entregar para outro que pudesse processá-lo. Pois bem, aqui, senhoras e senhores, a realidade financeira, o acúmulo financeiro, a relação que existia com o capitalismo era o chamado capitalismo industrial. Uma vez que a riqueza ou a pobreza ficava definida pela quantidade de produção de mercadoria. Ou seja, quanto mais fábrica ou quanto maior a fábrica, mais rico ou mais rica era aquela pessoa. Portanto, este período fica marcado como sendo o do capitalismo industrial. Já a segunda revolução industrial, que acontece ali na metade do século XIX em diante, ela é marcada pelo seguinte. Primeiro, a descoberta da eletricidade, que, claro, interferiu nos processos produtivos, mas principalmente na invenção do motor a combustão, do automóvel, do telefone, do telégrafo. Vejam, neste momento a gente já está falando de comunicação. Eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa que está distante de mim, certo? Então, eu tenho um telefone, eu tenho um telégrafo, eu tenho uma forma de comunicar mais rápido que carta, por exemplo. Bom, aqui o processo de industrialização muda mais uma vez, certo? Esse processo de industrialização, ele se destaca, no caso da segunda revolução industrial, com a mudança das matérias-primas, então a gente está falando aqui de petróleo, de minério de ferro, de aço, a metalurgia de uma forma geral. O petróleo substitui o carvão, sabe? Então, peraí,
Se existe uma substituição do carvão pelo petróleo, você também vai ter o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas a esse novo produto. Então, aqui, a indústria química, a indústria petroquímica ganha força, ela ganha importância em vista da importância das empresas mineradoras ou de produção de tecido, etc. Certo? Aqui, a jornada de trabalho se reduz um pouco. Você precisa de funcionários especializados, você precisa de melhor capacidade de trabalho. Então, eu dou uma reduzida na jornada de trabalho. A gente salta daquelas 14, 16, 18 horas para 8, 12 horas de trabalho, mais ou menos por trabalhador, certo? Aqui, a remuneração aumenta, a grana, os salários aumentam. Inclusive, trouxe para vocês o exemplo do industrial americano, o Henry Ford, certo? O pai do Fordismo, pai da melhor representação histórica da chamada linha de montagem, certo? Isso nos Estados Unidos, então é importante também que vocês se lembrem, em que cada operário tinha uma tarefa e uma tarefa só, numa enorme linha de produção, em que o produto não existia lá no começo e no final da linha ele estava acabado. Cada funcionário tinha uma única função, por isso que eu trago para vocês e sempre relembro o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, em que um funcionário apertava parafuso, outro funcionário colocava porca, outro funcionário fazia tal coisa, outro tal coisa, outro tal coisa, outro tal coisa, e assim sucessivamente ao longo de uma linha contínua. Essa linha contínua, continuamente, o perdão do pleonasmo, mais uma vez, alimentada pelas chamadas peças intercambiáveis. Então eu preciso de uma porta, porta, outra porta, porta, outra porta, porta, outra porta, porta, outra porta, porta, e assim sucessivamente. Oh, deu problema nessa porta, joga fora a porta, pega outra porta, outra porta, outra porta, mantendo a linha contínua, certo? Neste momento aqui, o capitalismo também sofre uma alteração. A gente sai do capitalismo industrial e passa para o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele marca o salto do acúmulo de produção para o acúmulo de grana financeiro. Ou seja, é o financiamento, é quem consegue pagar, é quem consegue bancar, por exemplo, uma fábrica. Normalmente eram bancos, tá? Quem consegue bancar uma fábrica, quem consegue bancar uma produção maciça. Também é importante que vocês se lembrem neste momento, senhoras e senhores, que Henry Ford, para que vocês não esqueçam, dizia o seguinte: eu pago salários bons para os meus funcionários, bons para a época, no caso, para que eles comprem os meus carros. Pense, uma forma de ganhar duas vezes. Você tem uma linha de produção, o trabalhador está produzindo algo que me beneficia enquanto empresário, e na sequência, esse trabalhador, quando ele sai do trabalho e vira consumidor, ele consome e paga por aquele produto que ele fez para mim. É genial. É inegável que é genial a sacada. É uma forma que o capitalismo encontra, e ele vai encontrando caminhos ao longo da história, de se perpetuar e se desenvolver. Então, é importante que a gente entenda esses movimentos que o capitalismo faz. Bom, nesse momento aqui também é que surgem as chamadas multinacionais. Na busca, lembra da divisão internacional do trabalho, na busca por mão de obra mais barata, redução de custo e maximização de lucro, as grandes empresas começam a espalhar sua produção. Elas se instalam em diversos países, justamente para potencializar os seus ganhos. Não só isso. Não só isso. Ela potencializa ganhos, encurta distâncias, diminui tempo, portanto, grana. Não se esqueçam disso, senhoras e senhores. O motor do capitalismo é o dinheiro. É o como se ganha e o quão bem se investe o dinheiro. Tá bom? Então, tenham isso muito claro, porque esses são os movimentos básicos para a gente compreender essa relação. Né? Mas, marca da segunda revolução industrial também são os acordos e as associações de empresas. Tá? Entendam, nós estamos falando aqui de
agentes muito bem estruturados, muito fortes, muito ricos, que não tinham grandes competidores entre si, certo? Então, essa ausência de competidores entre si fazia com que muitas vezes essas empresas se juntassem para fazer um negócio que a gente conhece hoje como combinação de preços, certo? Então, se eu e outros 4 ou 5 grandes agentes do meu, do meu segmento industrial concordamos que, olha, nosso produto não pode ser vendido por menos de X, nunca será vendido por menos de X. Ocorre que essa não é uma prática honesta, a verdade seja dita. Essa não é uma prática que beneficie o consumidor de forma nenhuma. Então é neste momento que ficam marcados, aliás, o surgimento das trustes, dos grandes monopólios, os grandes oligopólios, a invenção das holdings, o que quer que seja, certo? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando você está falando de grandes agentes capitalistas, né? Então, o monopólio, quando só eu, empresa, produzo determinado produto e dele me beneficio. Um oligopólio, quando é um pequeno grupo de empresas que se beneficia também da produção de um produto. As holdings, que são empresas meio que de fachada, que servem como guarda-chuva para outras empresas, dando um ar de limpeza, digamos assim, de legalidade e tal. E, claro, a formação de cartéis. A formação de cartéis que nada mais é do que combinação de preço. Então, percebam, são grandes agentes, todos eles envolvidos nessa máquina que é o capitalismo. E se eles estão envolvidos nessa máquina que é o capitalismo, claro, ninguém é bobo nem nada, há uma busca pelo desenvolvimento das suas próprias fortunas, riquezas e etc. Pois bem, adiante, senhoras e senhores, agora já no século XX, ainda até um pouquinho no século XXI também, mas principalmente no século XX, a gente tem a chamada terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial que é marcada pela importância da inovação, da tecnologia no processo industrial, na velocidade, na automação, robô. A Ásia se destaca, Japão, Coreia do Sul, enfim, se destaca muito neste movimento da terceira revolução industrial, certo? Então, é o uso de computadores, é o uso de software, é a internet ganhando muito espaço, são os processos automatizados, tudo isso junto, porém, sem ignorar e sem descartar a necessidade da força humana, do trabalho humano, como programador ou como buscador de soluções para determinados problemas que estão localizados dentro deste período no espaço, que está espalhado ao redor do mundo, e no tempo. Tá claro? Bom, aqui, senhoras e senhores, aquela jornada de trabalho antiga, lá do vô e da avó, até um pouco mais antiga, ela também dá uma flexibilizada, certo? Então, as jornadas de trabalho são reduzidas, o profissional contratado é muito mais qualificado, é muito mais estudado e ele precisa ter uma visão mais abrangente da empresa. Ele precisa entender que ele não faz parte só do processo, ele é o processo. É ele que vai dar o comando para a máquina, seja a máquina qual for, e execute qualquer tipo de atribuição, como e quando tem que fazer, e de que forma tem que fazer. Então entendam, sai do operador de botão, sai do apertador de parafuso para o cérebro que controla a máquina, que programa a máquina, que faz com que ela seja eficiente. Estamos falando essencialmente de eficiência, senhoras e senhores, quando nós falamos de revoluções industriais de uma forma geral. E aqui, este é o momento que o espaço geográfico se transforma no meio técnico, científico e informacional. Ou seja, o espaço geográfico ele passa a ser constituído
por uma paisagem diferente. A paisagem muda, o resultado da interação entre espaço e humanidade ganha uma outra cara. E essa outra cara, é claro, ela se manifesta na forma da produção, na forma do consumo, na forma do comércio e etc. As ordens são mais rápidas. As distâncias geográficas, elas não mudam, é claro que não. Os países não saem do lugar, as cidades não saem do lugar, mas o tempo do percurso é reduzido. E não só o tempo do percurso é reduzido, como ele é praticamente anulado. Mande uma mensagem para o WhatsApp por alguém em qualquer lugar do mundo, desde que essa pessoa tenha acesso à internet, e a sua mensagem será recebida na hora. Tudo isso é importante para que a gente compreenda o tal do meio técnico, científico, informacional. Então, a gente está contando com tecnologias hoje que não existiam antes. E o uso dessas tecnologias muda as relações pessoais, sociais, políticas, econômicas, de consumo e assim por diante. Neste momento, eu preciso que vocês entendam que não é que todos os processos foram substituídos magicamente. Olha, a terceira revolução industrial tirou tudo. Não. Lembra daquela desigualdade que eu falei lá no começo? Ela também se aplica aqui. Ela também se aplica aqui, uma vez que a gente precisa perceber, sem medo de errar, que o capitalismo depende dessa desigualdade para que ele continue funcionando. Eu preciso de lugares que tenham determinadas, aspas, tá? Aptidões ou desenvolvam determinadas habilidades, enquanto outras, e assim por diante, para que eu, como empresa, consiga me beneficiar dessas diferenças. E beneficiar-se dessas diferenças significa atingir mais lucro. Tá? Agora, como eu disse no começo e tento trazer para vocês de novo, a globalização ela impacta o espaço geográfico uma vez que ela se espalha em redes e fluxos que, como eu disse antes, precisam ser contínuos e ininterruptos, e cada vez mais eficientes, e cada vez mais velozes, e cada vez mais acessíveis para todos? Não. Acessíveis para aqueles que emanam ordens, dão ordens, e aqueles que recebem e executam ordens. Não sejam ingênuos. É desse desequilíbrio que se beneficia o capitalismo. E, mais uma vez, aqui não é uma crítica, não é um juízo de valor, é só uma constatação. Bom, o fato é que é o seguinte, apesar do crescimento mundial, né, de fluxos, de redes, o que quer que seja, a gente percebe a desigualdade. Como que a gente percebe a desigualdade? Ora, nem todos os lugares têm as mesmas infraestruturas, e se não têm as mesmas infraestruturas, não podem se beneficiar da mesma forma dessas inovações. Vejam, eventualmente encontrar um sinal de celular de determinada operadora num determinado lugar é uma loucura. O que não acontece em todos os lugares do mundo. E eu não estou falando de países, tá? Estou falando, por exemplo, de cidades. Aqui entram, por exemplo, as cidades globais. Elas desempenham uma função de centro de articulação, sabe? Elas funcionam como hubs, elas concentram e distribuem coisas. Lembra quando eu fiz aquela hierarquia de cidades para vocês, da cidade menos importante para a mais importante? É a mesma coisa. E as cidades mais importantes, elas se comunicam entre si como centros de decisão, por exemplo. Centros de concentração, por exemplo. Concentração de possibilidades, concentração de oportunidades, concentração de grana, de poder, por sua vez. Aqui, a gente está falando das sedes das grandes empresas, a gente está falando de sede de empresa automobilística, está falando de sede de banco, está falando de sede de... Enfim, a gente está falando de grandes estruturas. E essas grandes estruturas, elas necessariamente precisam ser alimentadas por outras estruturas tão grandes quanto, tá? Mais ou menos o que acontece quando eu disse para vocês dos tecnopolos. Os tecnopolos são cidades no mundo que, como centros de distribuição de informação, estou falando aqui, por exemplo, do Vale do Silício, nos Estados Unidos.
Essas cidades, elas são importantes porque elas demandam uma infraestrutura para manter isso aqui funcionando. Ou a internet, a rede que eu estou usando agora para subir este vídeo no YouTube para que vocês possam ver na sua casa. Agora são 22 horas e 36 minutos. Esse vídeo vai subir daqui mais ou menos 1 hora. O que significa que antes da terça-feira, esse vídeo vai estar disponível para vocês. Não importa se eu moro perto, se eu moro longe, se vocês estão perto, se vocês estão longe, vai chegar. Agora, os centros de pesquisa, desenvolvimento, as sedes das empresas de tecnologia, principalmente as de tecnologia e comunicação, elas estão nessas cidades chamadas Tecnopolo. Elas precisam de uma infraestrutura robusta para aguentar, por exemplo, um Facebook, um Twitter, um YouTube, um Instagram, um WhatsApp da vida, o que seja. Vocês não vão concordar comigo que não dá para manter nenhuma dessas estruturas com uma internet local de Araçoiaba da Serra. Por exemplo, para dizer o mínimo. Você precisa de uma mão de obra disponível no lugar que atenda essas empresas. Percebe? Como os lugares vão ganhando um perfil que demanda profissional A ou profissional B. Então, entendam essas coisas também. Bom, o fato é que a globalização ela também interfere no trabalho da indústria, da agropecuária, da energia. Ora, a indústria hoje passa pelo que algumas pessoas chamam de quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que a gente está falando da inteligência digital, da inteligência da produção. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de Big Data, a gente está falando de outras coisas, a gente está falando aspas, tá? Da independência da produção da mão de obra humana. Percebam o quanto isso pode ser, entre aspas, grave num futuro não muito distante. Se eu não preciso mais de gente nas fábricas, porque as fábricas pensam sozinhas, como fica o mundo do trabalho? O mesmo vale para a produção agrícola. Ora, se cada vez mais eu tenho tecnologia embarcada e dedicada à produção mais eficiente, à produção mais bem feita, de qualquer natureza, tá? Ligada à produção no campo, para onde vão as pessoas? Qual o destino das pessoas? Essas inovações, a mecanização do campo, e não só isso, estou falando das inovações em fertilizante, em agrotóxico, estou falando das sementes, das seleções artificiais que são feitas para que sementes tenham maior durabilidade ou maior produtividade, o que quer que seja. E aí? O mundo do trabalho, ele é impactado na cidade, claro, e no campo, não menos. Não menos. Uma vez que você tem hoje a grande produção agrícola, ela depende de tecnologia justamente para ser grande. E quando a gente fala dessas soluções, dessas coisas grandes, a gente não está falando de gente que tem pouco dinheiro, a gente não está falando de empresa pequena, a gente não está falando do seu Zé, da dona Maria, do seu Francisco, da dona Joana. Não. A gente está falando de grandes empresas, empresas imensas que estão presentes no mundo inteiro e trabalham no mundo inteiro. Justamente porque é no mundo inteiro que se consome, no mundo inteiro que se deseja. É o consumo. O consumo está em todo lugar. E se o consumo está em todo lugar, ora, eu me beneficio disso da melhor forma que eu puder. Se eu sei que naquele lugar eu compro terras mais baratas, comprei. Se eu sei que em determinado lugar eu encontro um insumo mais barato, comprei. Se eu sei que em determinado lugar, um setor da minha indústria que ainda precise de funcionários humanos, tá? Vamos dizer assim, eu consigo pagar um salário miserável, bom, percebam, de novo, não há um juízo de valor. É uma realidade que maximiza lucro, maximiza eficiência, mas em nenhum momento estou dizendo para vocês que a humanidade, não que não vai encontrar espaço, mas os espaços que a gente conhece como sendo humanos vão ficando cada vez mais reduzidos. Percebam?
Fiquem atentos a isso também. Então, senhoras e senhores, também é importante que a gente entenda que, lógico, tudo isso não é uma facilidade, assim, tá dado, olha, funciona assim, não. Isso representa desafios também do ponto de vista do meio ambiente, quando a gente pensa, por exemplo, além de outros elementos, é claro, na questão da geração e distribuição de energia. Ora, isso é espetacular. Isso é espetacular. Já falei para vocês que isso aqui tem muito mais capacidade de processamento do que o módulo lunar que pousou na Lua com Apollo 11. Funciona sem energia elétrica. Ah, tem bateria. E você carrega a bateria aonde? Ah, carrego com célula fotovoltaica, professor. Isso é uma realidade do mundo inteiro. O mundo inteiro tem celular. Será que o mundo inteiro tem acesso a, aspas, tá? Energia limpa e renovável? Não confundam, por exemplo, com energia gerada em hidrelétrica. Ela é renovável, mas não é limpa. Afinal de contas, você precisa mudar o ecossistema de um determinado lugar para que se crie um lago artificial, que haja uma queda d'água, para que as turbinas sejam movidas pela gravidade. Além do mais da metade da energia consumida no mundo hoje ainda vem do resultado da queima de carvão e petróleo. E seus derivados, é claro. Termoelétricas. Isso sem falar de gás natural. Se a gente falar de gás natural, a gente vai pular aí para, deixa eu ver, 27 com 22, 49, com 32, 49, 79, olha só, 83% da energia gerada, consumida no mundo, vem de carvão mineral, petróleo e seus derivados, gás natural. Queimando coisas por aí. A Netinha agradece. Pode ficar de boaça, que tá tudo bem. Mas vejam, cada vez aumenta a nossa dependência da distribuição, da produção de energia elétrica. E essa produção de energia elétrica, ela precisa ser aplacada de alguma forma. As fábricas não podem parar de produzir. E aí? Como é que faz? Sem energia. Inegável que a gente precisa considerar, e tem que considerar, as mudanças da nossa realidade, certo? A globalização, claro, tem seus benefícios, mas também a gente não pode dizer que é um mundo que não tenha fronteiras. Não se esqueçam quando eu falei para vocês que a globalização ela pode ser dividida em várias partes, né? Ela pode ser dividida, ela pode ser pensada como uma fábula, como perversidade ou como possibilidade. Como fábula, seria assim, um mundo sem fronteiras, sem limite, onde as pessoas são todas iguais, têm igualdade de oportunidade, de possibilidade, de acesso, etc. Como perversidade, ela se vale dessas diferenças para se impulsionar, para que os ricos fiquem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, gerando, ou melhor, girando o motor do capitalismo. Uma possibilidade é a gente compreender essas dificuldades e, em compreendendo essas dificuldades, o que é possível ser feito para equilibrar essas desigualdades. Então, tenham isso muito claro. Tenham isso muito claro. Uma vez que se a gente pensa a globalização só como produção, é uma coisa. Mas a globalização também é cultura. Também é a forma com que a gente tem a nossa vida de alguma forma interferida. Poxa, peraí. Eu quero um produto da Apple, eu quero um produto da Nike, eu quero um produto da Adidas, eu quero um produto disso, daquilo outro, tal. Ok, são produtos. A globalização, ela também interfere na nossa cultura, uma vez que ela tenta homogeneizar as coisas, como eu disse lá no começo, para que todo mundo consuma a maior parte das coisas possível. Grana, pessoal. Eu peço para que vocês não esqueçam disso. Grana. Quando você interfere na cultura de um lugar, e isso não é necessariamente voluntário, não é necessariamente ruim, de novo, não há juízo de valor, você está interferindo na forma com que as pessoas vivem. E se você está interferindo na forma com que as pessoas vivem, teremos impacto. Inegável. Nunca esqueçam disso.
certo? Bom, senhoras e senhores, era o que tinha para nonos anos. Para algumas turmas, talvez essa minha fala tenha sido um pouco alongada, para outros um pouco menos, então fiquem despreocupados, eu espero tê-los contemplado a todos da melhor forma possível. Então, desejo para vocês boa sorte, boa prova. É o fim do primeiro bimestre, faltam só 3. Hoje faltam 167 dias. Calma, tudo vai dar certo. Confie, tá bom? Aos trancos e barrancos a gente chega em algum lugar, beleza? Fiquem bem, beijo para vocês, boa noite, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.